A família S4 é uma das maiores quando o assunto são os aparelhos Galaxy da Samsung. No Tecmundo já analisamos o S4 Quad-Core, o S4 Octa-Core, o S4 Zoom e o filhote dessa galera, o S4 Mini. Faltava o irmão aventureiro, o Galaxy S4 Active. O Active tem corpo diferenciado, mais forte, que promete vencer desafios como a poeira e a água, inclusive tirando fotos submersas. Portanto, ele é voltado às funcionalidades mais externas, vamos dizer assim. Confira agora o que achamos de mais essa novidade da família S4. Se há algo que dificilmente muda na linha Galaxy é o visual dos aparelhos. A Samsung costuma manter uma identidade muito parecida entre os seus produtos com transformações discretas. Aqui, no entanto, essa política teve que ser deixada de lado. A empresa precisou mudar bastante o design do S4 Active para construir um gadget à prova d'água. Em vez da tecnologia digital, o aparelho traz agora os botões Home, Opções e Voltar em formato físico, algo que dá um novo visual ao smartphone. A posição dos botões de volume, bem como do Power, continua a mesma, mas eles trazem uma construção emborrachada. As partes superior e inferior do aparelho também são emborrachadas. O corpo até lembra o metal, contudo a principal matéria-prima do S4 Active ainda é o plástico. Na parte traseira você encontra os parafusos nos cantos em evidência, algo que dá uma aparência mais firme ao aparelho. E é na tampa traseira que aparece a responsável por impermeabilizar o gadget. Uma borracha na parte de dentro da tampa se encaixa no corpo e tem a missão de impedir que a água chegue aos elementos vitais do smartphone. Assim como em outros aparelhos da linha, aqui também podemos afirmar que o S4 Active pode encarar qualquer parada. Ele tem hardware muito parecido com o encontrado no S4 normal. O processador quad-core de 1,9 GHz dá conta do recado. Aliado aos 2 GB de memória RAM, ele garante uma excelente experiência de uso. Nos testes rodamos mais de 10 programas ao mesmo tempo, alternando entre os aplicativos sem encontrar qualquer problema. Além disso, podemos afirmar que não há nada na Google Play que o S4 Active não possa rodar, seja jogos ou programas com funções específicas. Falando em poder, a Samsung manteve no S4 Active praticamente todas as novas ferramentas disponibilizadas no S4 oficial. Dessa forma, os gestos no ar, o S Health, o Group Play, enfim, todas aquelas novidades também estão aqui. Além disso, uma função que tem um pouco a ver com o estilo aventureiro do Active foi adicionada. Você pode transformar o botão de volume em um atalho para uma lanterna, ativando o LED de flash da parte traseira do smartphone. Uma das grandes mudanças do S4 Active está no display. Aqui, o Super AMOLED foi trocado pelo TFT, tudo para que as tecnologias do gadget sejam adaptadas aos seus grandes diferenciais, que são resistir ao pó e à água. Se há alguma diferença negativa, essa pode ser percebida na queda do contraste, que acaba sendo um pouco pior na tela TFT. Além disso, as cores escuras acabam ficando um tanto acinzentadas. Em contrapartida, esse display tem um brilho muito maior por contar com um backlight na parte traseira, algo que deixa a sua visualização mais bonita em muitas situações. O Full HD foi mantido, e assim a qualidade das imagens também está garantida. Como a tela continua com tamanho de 5 polegadas, a densidade de pixels é a mesma, ou seja, incríveis 441 ppi. Pelo menos no que diz respeito aos megapixels, a câmera foi piorada em relação ao S4 oficial. A câmera traseira do S4 Active tem 8 megapixels, contra 13 do seu irmão mais famoso. Apesar disso, as fotos não perdem tanto em qualidade. Imagens feitas à luz natural mostram cores vibrantes e bonitas, por exemplo. Problemas e uma experiência pior aparecem somente em imagens feitas em ambientes escuros. Entretanto, filtros e funções da câmera apresentados no lançamento do S4 foram mantidos. Aqui o diferencial fica por conta das fotos e vídeos que podem ser feitos debaixo d'água, com um aparelho totalmente submerso.
Além de disponibilizar um filtro específico para essas situações, o S4 Active ainda deixa que você utilize os botões físicos de volume para operar a câmera, algo muito útil. O desempenho da bateria foi compatível com o esperado, principalmente se o desempenho do S4 Active for comparado com o do S4 oficial. O gadget não foi testado com a conexão 4G ativada, mas em nossos testes de bateria com vídeos em HD, ele foi capaz de rodar até 5 horas de filmes em alta qualidade de forma ininterrupta. Quanto ao áudio do S4 Active, podemos dizer que não há nenhuma grande surpresa positiva ou negativa, como visto na análise do Galaxy S4. O volume dos alto-falantes é satisfatório e não há distorções no áudio quando o aparelho toca em volume moderado. No entanto, o som pode embolar um pouco quando o volume do gadget está no máximo. Os fones de ouvido que acompanham o aparelho são normais e também não há novidades nesse quesito. O S4 Active traz um nome e uma construção que sugerem a sua utilização em ambientes mais rústicos, querendo talvez conquistar os aventureiros de plantão. Durante os testes, derrubamos o aparelho na água e o enterramos na sujeira. Tudo isso não porque não gostamos do aparelho, mas sim para testar a eficiência do chamado IP67, que deixa o gadget resistente a essas situações mais extremas. Em nossos testes, a tela do aparelho continuou funcionando e exibindo imagens. O touchscreen, como já era de se esperar, parou de responder, mas ainda assim o S4 Active se mantém acessível por meio das teclas de volume, isso somente para controle da câmera. Falando no acessório, fotos e vídeos puderam ser feitos normalmente, mesmo debaixo d'água. É sensacional você poder afundar o seu smartphone que usa no dia a dia dentro da água para tirar algumas fotos. O gadget, contudo, não nos passou muita confiança durante os testes, nos deixando ressabiados quanto à confiabilidade dessa impermeabilização. Em nossas avaliações, fechamos a tampinha exatamente como a Samsung recomenda, cuidando de cada lado do aparelho e apertando bem todos os cantos e a região da câmera. Mesmo assim, em pelo menos 3 das nossas avaliações, havia rastros do líquido sobre a bateria e alguns componentes após retirarmos o gadget da água, algo que compromete de forma decisiva o grande diferencial do S4 Active. Assim, em vez de ser feito para ser afundado na água com tranquilidade, o smartphone parece mais um gadget à prova de desastrados, que possam porventura virar um copo de suco sobre ele ou então derrubá-lo dentro de uma bacia. Por fim, vale lembrar que o áudio do S4 Active perde boa parte da sua efetividade na água. Além disso, os microfones não funcionam, ou seja, se você pensa em utilizá-lo durante o banho, pode esquecer. Durante os nossos testes, pudemos perceber que o S4 Active esquenta um pouco mais que seu irmão quad-core, lembrando até mesmo a versão da linha que traz processador de 8 núcleos. Em algumas avaliações, o gadget chegou a passar um pouco dos 40 graus na região da câmera traseira quando foi mais exigido. Ou seja, um banho para refrescar o smartphone pode até fazer bem para o aparelho. O S4 Active é a tentativa da Samsung de agradar aos aventureiros com um aparelho que pode ser mais atraente a um público que vive de forma mais intensa que os clientes urbanos, mais tradicionais. O aparelho não deve em qualidade, apesar de trazer algumas mudanças importantes em relação ao Galaxy S4 oficial, como uma câmera inferior e um display TFT. O seu hardware poderoso continua, assim como a excelente definição de imagem. No entanto, os seus recursos para a proteção contra a água nos deixaram um tanto ressabiados. A capa ainda não passa muita segurança, e entre um mergulho e outro, componentes importantes do seu smartphone podem acabar danificados. Como não se trata de um aparelho barato, custando o mesmo que um Galaxy S4 normal, vale a pena pensar bem antes de comprar um gadget achando que poderá sair jogando ele dentro da piscina. Assim, o Samsung Galaxy S4 Active parece muito mais um smartphone à prova de desastrados do que de fato um aparelho feito para os aventureiros. Confira também a análise no Tecmundo e até nosso próximo vídeo.